Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Estou aqui a convite da diretoria da rádio fazendo mais um programa extra e vou tentar compartilhar com vocês hoje alguns conteúdos espirituais que sejam úteis no estudo de vocês, de todas as áreas, que possa somar coisas boas no esclarecimento consciencial, na jornada de vocês, sempre cada um do seu jeito. Isso aí é importante, liberdade de consciência e caráter acima de tudo. Havia nas iniciações clássicas do Antigo Egito e também na Grécia, e isso acabou atravessando os séculos no ocultismo europeu posterior, há uma expressão chamada caráter de luz. Significa que a pessoa tem força para vencer a ela mesma, ela levanta o véu do medo e encara seus desafios interiores e é capaz de erguer os véus do invisível e olhar de frente à realidade em outros planos. Então existe, naturalmente, o caráter no sentido bom que todos nós falamos aqui. Obviamente, em estudos espirituais, estamos falando do bom caráter, que todos nós tentamos manifestá-lo em nossas vivências. Sabemos que todos nós temos defeitos e qualidades mesclados dentro de nós mesmos e estamos tentando, todos nós, numa luta danada dentro de nós mesmos, aumentar a qualidade, diminuir o defeito. É uma tarefa redentora dentro de nós mesmos. Só nós aqui dentro do coração, da consciência, sabemos o sufoco que é essa luta. Ninguém de fora pode aquilatar o grande desafio dentro de nós mesmos. Só o alto, Deus, o todo, pode perceber claramente o nível real de nós todos. Então, falamos de caráter aqui, que são os valores de uma consciência positiva na sua manifestação. Que aqui a gente vai falar o quê? Paciência, discernimento, amor, lucidez, alegria, praticar o bem, fazer alguma coisa legal para o meio ambiente, se sentir bem com você mesmo, transbordar para que os outros também se sintam bem, por osmose, por absorção desse transbordamento sadio para o mundo. Então, o caráter é do jeito que a gente sabe e que a gente tenta manter, tenta ensinar para os nossos filhos como valores. Lembrem que eu não estou falando de moral, porque a expressão moral hoje, ela muitas vezes, né, Jean, que está me ajudando, ela é permeada por uma série de hipocrisia de gente que toda hora dita regras e ela mesma não cumpre. Então a gente sabe desse tipo de hipocrisia em pessoas, às vezes, muito moralistas, que cobram do mundo um monte de coisa e dentro dela mesma ela não faz nem metade daquilo que ela cobra para os outros. E a expressão moral, o que é moral numa cultura, poderá ser imoral em outra cultura com valores culturais diferentes. E a Terra, com tantas religiões e culturas, tem valores morais relativos. Quando eu estou falando de caráter, eu não estou falando da moral de uma cultura ou de um credo ou religião. Eu estou falando caráter no sentido do despertar da consciência, a melhoria da pessoa, que é o conjunto de valores. Agora, existe algo a mais do que isso, que é o que os iniciados antigos falavam, caráter de luz. Deixa-me dar um exemplo, Jean. Meu pai é um cara de grande caráter, hiper honesto, está com 90 anos. Eu vi meu pai ser sacaneado, Jean, ao longo da vida, por pessoas, e eu não vi esse cara tentar se vingar. Ele absorveu o golpe, superou, transformou e foi. Sempre se disse materialista, mas ao mesmo tempo com um caráter fantástico. E, né, ele sempre se dizia materialista, agora na velhice nem tanto, né? Mas sempre ele falava, não existe nada, mas o importante era o caráter dele. E aí eu sempre falo, vale mais um materialista de caráter do que um estudante espiritual sem caráter, né? Vale mais um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. O lance é a atitude, não é o que a pessoa acredita. E o meu pai, cara, esse homem de caráter, honesto assim, incapaz de fazer o mal para alguém, Jean, meu pai tem o maior medo do escuro e meu pai tem medo de um monte de coisa espiritual. Se você começar a falar perto dele sobre qualquer coisa espiritual, ele não quer falar do assunto. E o meu pai, a vida inteira, sempre negou qualquer coisa espiritual. E eu descobri que ele, já na velhice, ele tem medo do escuro. E aí eu fui falar, pô, pai, você diz que nada existe. Então, como é que você tem medo do escuro? Se nada existe, não existe nada no escuro. Então, você tem medo do quê? Aí ele falou para mim assim,
eu sei que não existe nada, mas vai que existe. Então, o tempo foi mostrando algumas coisas para ele. Meu pai tem um caráter fantástico, mas se apagar a luz, o medo toma conta dele. Só o caráter dele, cotidiano, não faz ele enfrentar o medo. Então, meu pai tem medo de coisas invisíveis. O que acontece com o iniciado, ou melhor, dentro da tradição antiga, alguém que aprofundava? Esse alguém, nas provas iniciáticas, tinha que vencer o medo, levantar o véu do invisível e encarar de frente. Não podia ter medo do escurinho, medo de uma entidade, medo da morte, nada disso. Isso era exonerado no processo de avanço consciencial da pessoa. Então você falava caráter de luz e se dizia, não basta apenas na sociedade ter o caráter sadio, tem também o outro lado, a intimidade. Quando você dorme e passa para outro plano, como é que você vai olhar o outro plano com caráter se você tem medo? Então vamos trabalhar o teu medo, vamos erguer o véu do invisível, você vai avançar, você vai vencer a si mesmo. Então isso era chamado de caráter de luz. E isso é muito importante para nós, nas vivências espirituais, porque, é claro, todo mundo procura ser bom cidadão, bom pai, boa mãe, sabe? Boa pessoa no trato, e dentro de si mesmo, todo mundo tentando fazer algo bom. Pelo menos as pessoas que estudam a parte espiritual, presumo que sua grande maioria seja buscando alguma coisa sadia, embora tenha alguns que escorregam para o lado estranho da força e fazem tolices piores do que o outro que não sabe daquilo. Mas isso é problema dessas pessoas. Eu sei que pessoas que estudam a temática espiritual estão buscando melhoria, alguns mais, outros menos, mas não são pessoas que estão querendo destruir, pelo menos teoricamente, né, Jean? Espero que seja assim com vocês que estão me ouvindo, e todos nós, na verdade, estamos tentando, né, entre acertos e erros, altos e baixos, esta melhoria. Então, nesse sentido, nós somos exigidos espiritualmente, além do que a sociedade humana conhece como caráter normal, que é o enfrentamento dos nossos medos, principalmente durante o sono, nas saídas do corpo. A pessoa com medo vai ficar travada, espíritos obsessores vão assediá-la, explorando o medo. Então, vencer esses medos, vencer a própria ignorância, ter a coragem de vencer a si mesmo, erguer o véu dos seus mistérios. Não precisa desvendar grandes mistérios universais, nem grandes iniciações. O que nós precisamos, desvendar os pequenos mistérios dentro de nós mesmos. Porque como é que nós vamos querer descobrir grandes mistérios, Jean, se nem os pequenos a gente conhece dentro da gente? O primeiro passo para conhecer grandes mistérios é conhecer primeiro os nossos arcanos internos, nossos mistérios internos, e levantar o véu de Ísis, o véu de Maia, e olhar de frente, com o rosto cheio de luz, parecendo um sol, caráter de luz, para vencer a inércia, vencer o medo, e nós que estudamos a parte espiritual, inclusive vencer o ceticismo do mundo, com um monte de pessoa que ataca a sua espiritualidade, diz que é ilusão, fica irritada porque você fala que gosta da parte espiritual. Cada um tem o direito de seguir o que quiser e o outro tem o direito de não seguir o que ele também quiser, né, Gê? O importante é não encher o saco de cada um com as suas opções. Então tem gente que se acovarda espiritualmente diante do mundo. Alguém com caráter de luz, ela vai falar, não, eu adoro isso sim, e para mim é a melhor coisa que tem, mas não como um fanático, porque fanático não está em paz. Eu estou falando como alguém bem resolvido. Isso é caráter de luz. Nós precisamos disso dentro da temática espiritual. Eu, nesse programa extra, resolvi falar disso de improviso. Mas o que me motivou hoje aqui ao programa, Jean, pelo tempo ali, a gente está faltando ainda uns 15 minutos. Eu acho que eu vou já compartilhar o texto para deixar um pedacinho da música no final. Já está aí, você está ainda... Tá, vamos lá. É que eu pedi o Jean para copiar uma música para um texto que eu vou ler de fundo aqui para vocês, e ele ainda está copiando. Outra coisa, existe uma sensibilidade que eu sei que vários de vocês têm, mas isso também não é muito falado. Talvez entre músicos, compositores ou estudantes de música mesmo, profissionais, se fale isso. Eu estou falando como leigo e dentro de um contexto energético e psíquico. Você está escutando música e você está curtindo aquela música no gênero que você gosta. Então, se você colocar um fone de ouvido, você consegue captar nuances do som que sem o fone você não conseguiria. Então, por exemplo, um baixo, né, que tem um groove, uma pegada forte, melhor escutado num bom headphone, um agudo cristalino claro. E eu costumava fazer uma meditação escutando rock progressivo, que é o gênero que eu gosto de hard rock também, new age, mantra, gosto de MPB também,
mas a minha praia é o rock progressivo, principalmente oriundo da década de 70, embora nas décadas de 80 e 90 também tenham surgido bandas de neo-progressivo muito boas, como Marília, IQ, Palas, Pendragon e tantos outros. Então, o que eu fazia? Eu colocava as 2 caixas, assim, hoje eu tenho em casa 4 caixas, é melhor ainda, eu colocava 2 caixas, ficava no meio, bem em frente, para poder o som vir das 2 direções e me pegar no meio. Eu fechava os olhos. Então, eu escutava uma música que tinha bateria, baixo, guitarra e teclados, e um 5º elemento fazendo o vocal. Eu então fazia o seguinte, de olhos fechados, recebendo o som das 2 caixas bem no meio, bem equilibrado, eu fazia o seguinte, separava o som da bateria na parte de trás da cabeça, separava o som da guitarra no hemisfério esquerdo, separava o som do baixo no hemisfério direito e botava o teclado na testa e imaginava a voz do vocalista no meio do cérebro. Eu tentava dividir a música dentro do meu cérebro. Isso me causava um relaxamento enorme, muito legal. Hoje eu consigo, Jean também já fez isso, né? Hoje eu consigo, o Jean, uma coisa que eu estava conversando com o Áureo Corral outro dia, maior músico no eixo do país, que é escutar a música com o corpo inteiro, da cabeça aos pés, todos os poros do corpo, absorvendo as ondas sonoras da música. Você não escuta só com o ouvido, você escuta com o corpo inteiro, você está integrado, né? Por isso que eu detesto música ruim, machuca. Não é preconceito, música ruim que eu digo para o meu gosto. Porque de repente o que eu acho ruim é bom para o outro. Eu estou falando para o meu gosto. Música ruim me agride, mas ela me agride não por preconceito, porque eu estou escutando com o corpo inteiro e aquilo me faz mal, pela energia daquilo. Porque a música se propaga pelo ar, porque ondas sonoras se propagam pelo ar e bate no seu corpo. Seu corpo absorve as ondas sonoras. Além disso, existe o psiquismo da música, que é a intenção do músico, do compositor, ao fazer aquilo como energia evocada na música. Então, escutem música, gente, com o corpo inteiro, separa a música na cabeça, são formas de combater o estresse, de apreciar melhor a música, né, Jean? De chegar em casa depois de um dia de trabalho difícil, você coloca a banda que você gosta e fala, meu Deus, que bom que eu estou vivo só para escutar isso, valeu a pena atravessar o dia para eu escutar essa música agora. E você toma um banho sonoro, e isso também é meditação, usando o som, uma forma de quebrar o estresse. Então essa dica é legal. Estamos apostos aí, Jean? Tá? Seguinte, eu trouxe, quando a Cleo, a diretora da programação, me pediu para vir fazer o programa extra, eu me lembrei desse texto aqui que eu quero compartilhar com vocês. Tá? Eu pedi o Jean para botar um CD do Merlin's Magic, que é o pseudônimo do músico Andrea Mock, alemão, New Age, Light Rate Touch. Esse CD saiu em 1993, foi um dos primeiros CDs que saiu para a prática do Reiki. É uma música de 1 hora, tem os espaços de tempo ali com o sininho, é maravilhosa. E quando o programa entrar no YouTube, eu vou colocar na descrição o link para vocês baixarem do YouTube essa música maravilhosa. O texto se chama Saudações Espirituais, que é o que eu vou ler agora do Espírito Ramatiz, está num dos meus livros, O Viagem Espiritual, volume 1. Captei isso aqui dele, Fora do Corpo, um dia e transcrevi. Pode liberar o som, Jean? O Jean botou o som ali que será... O Evaldo Ribeiro que gostava, tapeçaria sonora, por onde nós viajaremos com o texto por cima, tá? Saudações Espirituais, Ramatiz. A educação terrestre recomenda, corretamente, que, ao nos dirigirmos a uma pessoa com uma finalidade específica, em primeiro lugar, devemos cumprimentá-la atenciosamente, manifestando gentileza e interesse em estabelecer uma boa relação. Por isso, o convencionalismo social da humanidade criou os tradicionais cumprimentos, como bom dia, boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo azul? Olá? As saudações em sua base são positivas, carregam em seu bojo uma atmosfera benéfica, se forem proferidas com um real sentimento de amistosidade. Porém, em sua grande maioria, os homens se cumprimentam maquinalmente e, por vezes, até irritadamente, traduzindo na saudação o seu desequilíbrio interior e projetando inconscientemente, por meio desta,
a sua energia é negativa, muito embora, aparentemente, a pessoa esteja sorrindo e mostrando-se atenciosa. Como o corpo físico, devido às suas vibrações lentas, não reflete o que a consciência manifesta em seu corpo mental, constituindo-se em uma verdadeira máscara densa, as pessoas não notam, embora pressintam, que a outra pessoa não está bem. Ao deixar o corpo físico, por ocasião da projeção temporária, que ocorre no sono comum, ou por ocasião da projeção final, chamada morte, a consciência se manifesta através do corpo astral e está desvestida da sua máscara de carne, que disfarçava na vigília física os seus sentimentos e pensamentos. É nessa hora que se pode ver o nível real da pessoa, pois cada um leva para fora do corpo sua egrégora real, plasmada indelevelmente em seu veículo astral, retrato vivo do seu hálito espiritual. Logo, ninguém muda ao sair do corpo. Não é melhor nem pior que ninguém, está apenas fora do corpo. As qualidades e os vícios são os mesmos. Baseado nisso, nas escolas espirituais do astral, costuma-se usar o binômio paz e luz como saudação fraterna. Paz significa equilíbrio emocional e luz significa equilíbrio energético. A reunião de paz e luz como saudação espiritual é simplesmente a síntese em apenas 2 palavras de um potencial mantrânico que reflete o equilíbrio espiritual. Portanto, essa saudação possui uma egrégora positiva, que é evocada no momento do cumprimento e que manifesta em sua essência o desejo de viver em paz e de brilhar na luz, como espírito equilibrado no bem. Paz e luz. Esse texto do Ramatiz, pertinente para essa época de guerra agora, né? A gente precisa mais ainda pensar nisso e sentir isso. E eu deixo vocês com a música até o finalzinho e só posso falar agora, paz e luz.